prepare-se para sua viagem com estas dicas. Se você já passou por alguma dificuldade em viagens porque esqueceu algo importante e não quer cometer o mesmo erro, ou de repente você está aí planejando a sua viagem para Paris ou alguma outra parte da França e quer que essa viagem seja perfeita, então fica aqui comigo neste vídeo porque esse é o super assunto de hoje. Eu, Vera Franco, especialista em francês para viagens, vou te dar dicas de ouro hoje. Isso mesmo, dicas de ouro. Então faz o seguinte, já deixa aí o seu joinha e se por acaso você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faça isso agora, imediatamente. E aí já aproveita e deixa lá acionado o sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos com muito mais dicas, ok? Então vamos sem demora lá para a primeira dica. A primeira dica, ela parece simples, mas nem todas as pessoas se planejam e efetivamente colocam em prática essa primeira dica, né? Então, assim, mantenha sempre uma cópia dos documentos que normalmente você carrega com você. Então, mantenha uma cópia, então, você foi viajar, mantenha uma cópia em casa, mantenha uma cópia no hotel e você anda com os seus documentos originais. Mas mantenha sempre uma cópia, por quê? Em caso de perda, né? Então, caso você perca alguma coisa ou, infelizmente, né, roubaram a tua carteira, enfim, a gente tem que pensar nessas possibilidades, né? Já aconteceu com amigos meus, por exemplo, então a gente tem que ficar atento. Se isso acontecer, você tem como resgatar os dados dos seus documentos, porque você deixou cópias, né, em algum lugar que você consegue acessar, então, os dados que estão nos seus documentos, certo? Então, por exemplo, se você estiver na França, ou né, em Paris ou qualquer uma outra parte da França, e, não sei, alguém precisar pedir teus documentos, aconteceu alguma coisa, vão te pedir os documentos, de repente você sinaliza que não tem o documento original, que houve algum problema, mas você pode ouvir essa frase aqui, então presta bem atenção na frase que você pode ouvir em francês. Vous avez une photocopie? Né? Então, por exemplo, tá sem o documento, mas você tem uma cópia? Vous avez une photocopie? Então, a base, ó, une photocopie de document, tá? Então, uma fotocópia dos documentos. Então, presta bem atenção aí, até se você precisar, de repente, você já tá na França e você vai até uma, sei lá, uma papeterie. Uma papeterie é uma papelaria. Então, você pode, de repente, ir lá e pedir. Como é que você faz? Une photocopie de document, s'il vous plaît. Pronto, resolveu a tua questão. Então, essa mesma frase base vai servir para você se um policial, por exemplo, pedir para ver os documentos. Eu tô pensando numa situação, né, diferente aí, mas que eu tô te preparando para se virar caso isso aconteça. Então, se alguém pedir, vous avez le document, vous avez le passeport, aí você fala que não. Então, une photocopie, vous avez une photocopie. E aí, se você precisar fazer uma cópia, então, une photocopie de document, s'il vous plaît. Uma fotocópia dos documentos, e aí você apresenta os documentos, claro, porque aí você consegue ter os dados com você. Então, eu aconselho deixar, então, claro, né, umas cópias dos documentos na sua casa antes de você viajar, ter uma cópia com você, deixar no hotel, por exemplo, e você andar com os documentos, para que, se algo acontecer, você tá aí preparado, preparada para resolver. Vamos, então, para a segunda dica. Essa segunda dica tem um pouquinho a ver com a questão também aí de segurança, tá? Então, é uma questão muito séria, pode parecer estranho, mas é uma questão muito importante. Não aceite nunca um pacote, uma embalagem, enfim, nada de um estranho. Aí você vai me perguntar, Vera, por que você está falando isso? Porque pode acontecer, tá certo? Então, nem no aeroporto e nem quando você estiver circulando em Paris, por exemplo, ou em qualquer outra região da França. Por quê? Porque isso é perigoso, né? A gente tem que lidar com situações diversas aí, porque nós temos pessoas diversas, cada pessoa pensa de um jeito, as pessoas têm intenções diferentes, então isso é perigoso, tá? Não aceite nenhum pacote, nenhuma embalagem de uma pessoa que você não conhece. Não... pediu para você segurar, né? Então cuidado com isso. Por quê?
porque isso chama atenção, porque pode ser algo perigoso, provavelmente a pessoa está querendo se livrar de alguma coisa e pode te colocar numa fria, né? Por que eu estou falando isso? Porque estou preparando você para questões que também possam envolver aí questão, né, a tua segurança. Então, por favor, preste bem atenção. Daqui a pouco você vai falar, é um filme policial, né? Mas olha só, a frase em francês para você é essa aqui, caso você ouça de alguma autoridade francesa. Então, presta bem atenção. N'acceptez jamais un colis d'un inconnu. Je vais répéter, hein? N'acceptez jamais un colis d'un inconnu. O que isso quer dizer? Não aceite, nunca, né? Nunca aceite um pacote de um desconhecido. Por quê? Nós sabemos aí que a França, assim como alguns outros países, tem todo um cuidado com atos terroristas e tudo mais. Então, uma outra dica que embutida nessa dica é não esqueça uma sacola, uma bolsa, uma mala em nenhum lugar. Então, se você está segurando uma bolsa, alguma coisa, evite deixar em algum lugar, porque normalmente na França as pessoas não vão pegar, existe uma tendência a não pegar o que não te pertence. Então, não vão pegar aquela bolsa ali e ela vai ficar parada. Imediatamente vão chamar o pessoal antibombas para ir vasculhar, então vai gerar um fuzuê. Então evite esquecer bolsas, evite esquecer essas coisas, tá certo? E n'acceptez jamais un colis d'un inconnu. Para a tua segurança, não aceite, não receba para segurar um pacote de ninguém, né, que você não conhece, nem no aeroporto, nem quando você estiver circulando na França, ok? Vamos para a terceira dica. Essa terceira dica é de extremíssima importância. Como eu falei lá no início do vídeo, hoje só tem dica ouro, então um conjunto aí de dicas ouro. Olha só qual é a dica. Antes de você viajar, pelo amor de Deus, contrate um seguro saúde com assistência de repatriamento. Isso mesmo. Por quê, Vera? Porque se houver alguma necessidade, você precisar retornar antes do seu período previsto, por questões de saúde, né? Então você tem essa cobertura para que você possa fazer essa volta, então com tudo coberto aí pelo teu seguro. Uma outra coisa que eu indico é se for possível, incluir o repatriamento do corpo também, tá? Dentro do seguro aí. Porque eu tenho amigos que, né, precisaram usar esse serviço e é importante, por exemplo, se você está viajando com mais pessoas, é importante que tenha essa cobertura, tá? Se por acaso acontece algo, precisa mandar para o Brasil, então tá coberto. Como é que eu digo então em francês? Então esse seguro, né? Esse seguro saúde e assistência de repatriamento. Então olha só, assurance maladie et de rapatriement, tá? Então je répète, assurance maladie et de rapatriement. Então seguro saúde e de repatriamento, tá? Ao pé da letra, assurance maladie, a palavra maladie, ela tem a ver com doença, então na verdade é um seguro contra a doença, né? Então por isso que é um seguro saúde e de repatriamento, tá? Se você quiser incluir aí repatriamento do corpo, né? Então du corps, tá? Vai entrar aí du corps. Você pode ouvir o seguinte das autoridades francesas, caso haja alguma dificuldade em relação à saúde sua ou de alguém que esteja viajando com você, ou aconteceu algo e vocês precisam retornar, ou infelizmente, né, houve um problema mais sério, né, precisa fazer o repatriamento do corpo, por exemplo, tá? Então, as autoridades podem te fazer a seguinte pergunta, ó. Vous avez une assurance maladie et de rapatriement? Je répète, vous avez une assurance maladie et de rapatriement? Você pode ouvir a mesma pergunta, só invertendo ali o início da frase, que é aquela inversão de sujeito e verbo, que eu já comentei uma outra vez, que faz com que a pergunta seja mais formal. Então, avez-vous une assurance maladie et de rapatriement? Então, fica atenta, que é super importante você viajar com essa cobertura
de uma assurance maladie et de rapatriement, tá bom? Espero que realmente nada aconteça na sua viagem, nada de assim, né, com a saúde, enfim, que nada aconteça, mas eu quero que você viaje com segurança, sabendo que inclusive se isso acontecer na sua viagem, você vai estar preparada para resolver a situação e então manter tudo sob controle, certo? Então já vai com essa preparação também. Vamos aí então para a nossa próxima dica. A dica número 4 é uma dica que vai fazer com que você viaje assim com uma tranquilidade maior em termos de chegar na França e se adaptar bem ali, né, se ambientar bem. Então, é uma dica para que você então verifique quais são as formalidades de entrada e também de estadia na França, tá? Isso você pode verificar junto ao consulado ou à embaixada, buscar informações, né, sobre essas formalidades. E como é que eu digo consulado en français? Como é que eu digo consulado em francês? Consulat, tá? Então, anota aí, pega bem essa pronúncia. Consulat. E como é que eu falo embaixada? Ambassade. Então, eu digo ambassade. Então, olha a frase que eu vou passar para você aqui, ó. Vérifier les formalités d'entrée et de séjour. O que eu disse aqui para você? Essa frase é importante porque alguém pode te dizer, ou você pode ouvir de alguém, alguma conversa, você já vai entender do que se trata, que tem algo ali para ajustar e que a pessoa tem que verificar. Então, vérifier les formalités d'entrée et de séjour. Então, para verificar as formalidades de entrada e de séjour, de estadia ali, de permanência ali, né? Então, vérifier les formalités d'entrée et de séjour. Você pode verificar onde? O consular ou à l'ambassade, no consulado ou na embaixada. Então, vamos aí para a nossa quinta dica. Uma outra dica super importante, mas que às vezes, assim, até por correria ou né, por esquecimento mesmo, as pessoas acabam esquecendo de verificar. E aí podem acabar passando algum apuro durante a viagem. Então, uma coisa importante é que você verifique qual é o montante, qual é o valor que você pode fazer como retirada aí com o seu cartão bancário, retirada por dia ou enfim, aí, né, na semana ali, mas qual o montante que você pode fazer de retirada com o seu cartão. Por que eu digo isso? Porque pode acontecer alguma situação em que você tenha que usar um valor e aí você fica presa ali porque não vai conseguir retirar aquele valor e você está precisando daquele valor. Então, numa situação como essa, se você já souber o valor que você pode retirar por dia com o seu cartão, você já vai ficar mais tranquilo até para negociar, né, se houver alguma necessidade. Então, de repente, você precisa negociar alguma coisa, enfim, pago uma parte hoje, uma parte amanhã, então você consegue, faz o seguinte, então eu tô planejando tal coisa, mas eu só posso retirar tanto por dia, então eu vou retirar um pouco no primeiro dia, um pouco no segundo, e no segundo dia eu pago ali, ou compro ali o que eu preciso, enfim, então é bom pro seu planejamento. Como é que você pode ouvir a pergunta de alguém caso haja ali uma necessidade? A pessoa vai perguntar, então você quer comprar tal coisa, você precisa desse dinheiro, qual que é o montante que você pode retirar por dia ou por semana com o seu cartão bancário? Então, qual é a frase que você pode ouvir se houver essa necessidade, né, durante a sua viagem? Quel est le montant que vous pouvez retirer par jour avec votre carte bancaire? Eu sei que essa frase é um pouco mais longuinha aí, então eu vou repetir bem pausado, tá? Olha lá. Quel est le montant que vous pouvez retirer par jour avec votre carte bancaire? Então, quel est le montant que vous pouvez retirer par jour avec votre carte bancaire? Tá? Se a pergunta for por semana, a gente só troca, né? Então, quel est le montant que vous pouvez retirer par semaine avec votre carte bancaire? Então, é só mais uma dica aí que deixa você mais seguro, mais segura. Então, para planejar bem essa viagem, para que ela seja realmente fantástica, certo? Então, vamos para nossa sexta dica. Sexta dica, então, para você: evite andar com objetos de valor. Isso mesmo, evite andar com objetos de valor
né? Por vários motivos, né? Então você pode deixar cair, pode perder, pode esquecer em algum lugar, né? Enfim, várias coisas. Então, prefira sempre deixar nos cofres, nos hotéis. Como é que você pode falar isso em francês? Então, por exemplo, ó, você pode conversar no hotel. J'ai des objets de valeur. Vous avez un coffre-fort? Então, tá? Eu tenho alguns objetos de valor, você tem um cofre. E claro que vão subentender que você quer colocar as coisas no cofre, certo? Então, são duas frasezinhas aí dentro dessa dica para você, número 6. Então, vamos ver as duas frases? Olha só. J'ai des objets de valeur. Tá? J'ai des objets de valeur. Vous avez un coffre-fort? Vous avez un coffre-fort? Então, olha, eu tenho objetos de valor, vocês têm aí um cofre, tá? Então, bem tranquilo para que você possa colocar os seus objetos de valor num cofre para ficar mais seguro. E é claro, né, evite também, se você for alugar um carro, por exemplo, evitar também deixar algum objeto de valor assim à vista, né? Se você for estacionar o carro, deixar à vista. Então, evite isso também, ok? Então, só repetindo, se você quiser falar no hotel, j'ai des objets de valeur, vous avez un coffre-fort. Très bien! Então, vamos para a nossa 7ª dica. A 7ª dica, então, aí para você, é que assim, tenha uma verificação aí de todos os métodos de pagamento com os quais você vai viajar. Então, quais são os métodos de pagamento que você pretende usar na sua viagem, certo? Por quê? Porque aí agora a gente vai aprender a falar alguns desses métodos de pagamento, para que você possa se comunicar em francês. Vai lá fazer alguma coisa lá em Paris, quer pagar de uma forma, quer pagar de outra, vai saber se expressar aí para usar as formas de pagamento. Então, primeiro, como é que eu digo meios de pagamento? O método de pagamento. Então, les moyens de paiement, tá? Anota aí, pega bem essa pronúncia. Les moyens de paiement, tá? Ça va? Então, por exemplo, se a gente for falar em dinheiro, tem algumas formas de falar. Você pode ouvir argent, tá? É uma forma. Você pode ouvir uma expressão junto aí, argent liquide, argent liquide. Ou, por exemplo, alguém vai te perguntar assim, vous allez payer en espèce, tá? Então, en espèce também para falar ali em dinheiro. E vamos supor que você vai falar em cartão de crédito, então, carte de crédit, tá? Carte de crédit. Eu vou usar meu cartão viagem, né? Tem aí os cartões viagem que, né, substituem os cheques de viagem, né? Então, carte de voyage. Vamos revisar então? Olha só, les moyens de paiement. Então, podemos falar argent, né, para falar o dinheiro, argent liquide. Algumas pessoas falam só direto en liquide. Então, você pode falar argent, argent liquide ou en liquide ou então en espèce, certo? Olha quantas expressões só para você falar em dinheiro ali, ó. Argent, argent liquide ou então só liquide ou en espèce. Então, todos esses vão dar a mesma ideia que você vai pagar ali em dinheiro. Cartão de crédito, carte de crédit, e o cartão de viagem, carte de voyage. Então, vou só repetir para a gente treinar a pronúncia. Les moyens de paiement, argent, liquide, argent liquide, en espèce, carte de voyage, né, o cartão de viagem, e carte de crédit. Très bien! Vamos então aí para a nossa 8ª dica. A 8ª dica, também muito importante, é que você estude um pouquinho, assim, no sentido de pesquisar, né? Pesquise um pouco sobre os hábitos, os costumes e também a legislação local ali. Então, de repente você vai para Paris, você vai para Lyon, qual é a região que você pretende conhecer ou visitar, enfim. Então é legal você fazer uma pequena pesquisa antes sobre os hábitos, sobre os costumes e também a legislação local ali, de onde você vai circular, para você estar compreendendo o que está acontecendo ali à sua volta, certo? Então, como é que eu posso dizer em francês os hábitos, né, os costumes e a legislação local? Então, olha só, anota aí, les usages et la législation locale. Je répète, les usages et la législation locale. D'accord? Tudo bem? Tranquilo? Então, se você ouvir alguém dizendo isso, já sabe o que significa.
Ou se alguém perguntar para você, vous connaissez les usages et la législation locale? Então, você conhece aí os hábitos, os costumes e a legislação local? Então, ó, vou fazer inclusive de novo essa pergunta para que você possa acompanhar aí, pegar bem caso alguém te pergunte. Vous connaissez les usages et la législation locale? Então, é uma pergunta que pode surgir, certo? Até mesmo se por acaso você fizer amizade com alguém de determinada região na França e a pessoa pode te perguntar se você conhece ou de repente se você gostaria de conhecer, então que ela possa te explicar, te ensinar alguma coisa diferente aí. É bacana também, é uma outra situação, né? Então vamos para a nossa nona dica de hoje. A nossa nona dica, ela tem um pouquinho a ver também com saúde. Então, olha só, é importante você observar quais vacinas ou outras medidas preventivas de saúde você deve tomar antes da sua viagem. Então, é sempre bom, independente se você vai, né, para a França ou para qualquer outro país, alguns países exigem, né, determinadas vacinas e tal. Mas assim, você vai para a França, é legal, é importante que você observe isso, que você tenha ali todas as suas vacinas em dia e quais as medidas preventivas que você poderia ter ali, medidas que você pode tomar preventivas aí em relação à sua saúde, né, antes de você viajar. Isso é muito importante. E como é que eu digo vacina em francês, por exemplo? Porque vai que alguém fala alguma coisa sobre vacinas, você... Ao ouvir a palavra, você já sabe do que se trata, né? Então, vacina em francês, olha só como é que é. Vaccin, tá? Je répète, vaccin. E se alguém fala assim, vacinação, vaccination, tá? Vaccination. Então, vacina, vaccin. As vacinas, les vaccins. Mas as vacinações, les vaccinations, certo? E como é que eu digo aí medidas preventivas de saúde? Vamos ver essa estrutura também? Então, mesures préventives de santé. Vou repetir, mesures préventives de santé. Então, vamos treinar aí, olha só. Então, vacinas, les vaccins, ou então se for uma vacina, un vaccin, mas a palavra é vaccin. E aí até se for plural ou singular vai ficar vaccin igual, certo? Então, les vaccins se forem as vacinas, un vaccin se for uma vacina. Então, vamos fazer de novo, ó. Un vaccin, les vaccins, se for no plural, se for mais que uma. E como é que eu digo vacinação? Vaccination, 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 très bien. E medidas preventivas de saúde, então são les mesures préventives de santé. Très bien. Então é importante que você viaje de uma forma tranquila, sabendo que as suas vacinas estão em dia, que você tem essa proteção indo para a viagem com você, então que você tá mais tranquila em relação à saúde, para que você possa circular e curtir a sua viagem em Paris ou em outra parte da França, mas que você possa realmente curtir, ter uma viagem maravilhosa. Vamos então para a nossa próxima dica. A nossa próxima e última dica de hoje, né? Porque todo dia tem dicas aí para você. Então, a nossa última dica de hoje é que você então confira todos os seus documentos, todos os documentos necessários para sua viagem, inclusive se você pretende dirigir na França, você quer de repente alugar um carro, quer sair dirigindo, fazer um trajeto diferente, passear, explorar mais lugares. Então, se você tem essa intenção de dirigir na França, o ideal é que você inclua aí a carteira internacional de habilitação, certo? De preferência que você tenha essa carteira internacional de habilitação, tá? Mas para períodos menores que 185 dias, tudo bem, você pode usar a sua CNH normal, claro, válida sempre, não saia do Brasil com nenhum documento fora de validade, né? Pelo amor de Deus. Então, use a sua CNH dentro da validade certinho, mas ela tem que estar acompanhada de uma tradução para a língua francesa
E tem essa tradução, ela sempre aceita desde que seja feita por um tradutor juramentado, tá? Então é de extrema importância que você tenha esses documentos certinhos, tá? Então, se a tua viagem for, claro, por um período curto, então menos que 185 dias, você pode sim usar a sua CNH dentro da validade, mas desde que você tenha uma tradução juramentada para o francês. Tá? E aí você pode usar a sua CNH, mais a tradução dela juramentada ali para o francês. Então você tem que andar com esses dois documentos juntos, certo? Então não esqueça dessa tradução juramentada da CNH. Se você pretende viajar para a França, é legal ter essa tradução juramentada para o francês, ok? Para você evitar dificuldades ali. E é claro, você tem que ter um seguro caso você vá dirigir aí, né, durante a sua viagem, é importante. Então, como é que eu digo, por exemplo, essa carteira internacional de habilitação? Como é que eu digo isso em francês? Ó, le permis de conduire international. E aí, se você quiser também um cartão, por exemplo, de seguro internacional, então a carte internationale d'assurance, certo? Vamos repetir então essas duas estruturas aí para que você se familiarize com as duas. Então, le permis de conduire international, que é a carteira de habilitação internacional, e a carte internationale d'assurance, que é o seguro aí, né, internacional. Então, le permis de conduire international e la carte internationale d'assurance. D'accord? Très bien. E aí você fica tranquilo, tranquila, se você pretende aí pegar um carro, se você pretende circular, alugar um carro, ou também se de repente vai pegar o carro de alguém que você conheça lá, que você vai visitar e vai conduzir, né, vai dirigir, é importante que você tenha esses documentos em ordem também. Então, para ir para sua viagem, planeje direitinho, tenha todos esses documentos, né, para que você possa ir bem à vontade e curta muito a sua viagem sem nenhuma dificuldade, porque se essa dificuldade por acaso aparecer, você vai conseguir resolver. Super bien, muito bem. Então, para garantir que você pegou super bem todas as dicas, então eu vou repassar rapidinho, só pra gente revisar o tanto de dicas que a gente viu hoje. Vamos lá, rapidinho, ó. Então, a primeira foi sobre você ter a cópia dos documentos. Então, como é que você fala lá em francês, ó? Une photocopie de document, até se você precisar pedir, une photocopie de document, s'il vous plaît, ou alguém pode perguntar se você tem uma cópia, vous avez une photocopie, très bien. A segunda dica, então, foi para que você nunca aceite um pacote de um desconhecido, né? Nem na fila do aeroporto, nem fora, andando em Paris, de repente alguém te entrega alguma coisa, ou deixa do seu lado alguma coisa, ó, foge, né? Não pega não fica com aquilo. Então, n'acceptez jamais un colis d'un inconnu. Essa foi a segunda dica. A terceira dica, então, para que você contrate um seguro saúde e também com repatriamento, certo? Então, assurance maladie et rapatriement, porque podem te perguntar lá, ó, lembra da pergunta? Vous avez une assurance maladie et de rapatriement ou avez-vous une assurance maladie et de rapatriement? Super! A quarta dica, resumindo aí para você então, para você verificar todas as formalidades de entrada e sair e estadia, né, na França, então é legal você consultar o consulado ou a embaixada. Então, vérifier les formalités d'entrée et de séjour, e você pode verificar então no consulat ou na ambassade. Très bien! A quinta dica, então, para que você observe qual o montante que você pode retirar com seu cartão bancário, certo? Então, se alguém te perguntar, quel est le montant que vous pouvez retirer par jour avec votre carte bancaire? Super bien! E a nossa sexta dica foi sobre o que? Você lembra? A sexta dica é que se você tem objetos de valor, evite andar com eles, prefira deixar nos cofres dos hotéis. Se você vai circular na França, se você vai circular inclusive de carro, evite também deixar algum objeto à mostra, né? Deixe sempre no cofre do hotel, que vai ser mais legal. Então, se você quiser deixar no cofre do hotel, de repente você pode sinalizar lá e falar, olha, j'ai des objets de valeur, tem objetos de valor, vous avez un coffre fort, très bien, que aí já vai sinalizar
que você quer deixar os objetos de valor no cofre do hotel. Très bien. A 7ª dica, então a gente falou aqui para que você verifique os métodos de pagamento que você vai usar na sua viagem. Como é que fala mesmo? Em francês, como é que fala os meios de pagamento? Vamos revisar? Les moyens de paiement. Très bien. E quais são eles? Revisando. Se você quer falar dinheiro, em francês você vai falar argent. A ideia geral de dinheiro. Se você quiser falar que, né, você vai pagar em dinheiro, então você pode usar, olha, 3 expressões aqui, ó. Você pode falar argent, argent liquide, ou você pode falar só o liquide, né? Então, argent ou liquide, ou junto, argent liquide, ou você pode falar en espèce. Très bien. Se você quiser falar cartão de crédito, carte de crédit. Se você for usar o cartão viagem, carte de voyage. Super! A nossa 8ª dica era para que você estudasse aí, desse uma rápida pesquisada sobre os hábitos e costumes e também a legislação local. Então você vai para alguma região da França, é legal você conhecer um pouquinho para que você possa circular tranquilamente por lá, certo? Então são les usages et la législation locale. Bravo! A 9ª dica, então, foi para que você observe quais vacinas e quais as medidas preventivas de saúde você deve tomar antes de você ir fazer essa viagem para a França, para conhecer Paris, para conhecer alguma outra cidade francesa. Então é legal que você tenha tudo em dia aí em relação à sua saúde. Então, como é que eu digo vacina mesmo? Vaccin. Se eu quiser dizer as vacinas, eu digo les vaccins. E vacinação, eu digo vaccination. Bravo! E as medidas preventivas de saúde, les mesures préventives de santé. Ó, já mélangei avec le português, já misturei com o português. Então, les mesures préventives de santé, as medidas preventivas de saúde. Muito bem! E a nossa 10ª e última dica de hoje foi para que você então verifique, confira todos os documentos necessários, inclusive se você quer viajar, mas circular lá na França, circular em Paris, circular em alguma região francesa de carro. Então é importante que você inclua a carteira internacional de habilitação, como é que a gente diz? Le permis de conduire international, certo? Muito bem. Se você for por poucos dias, claro, você pode usar a sua CNH válida, mas com a tradução juramentada. Não esquece disso, que é importante para que você, né, passe bem tranquila durante os seus dias de viagem. Muito bem, então, le permis de conduire international, que é importante, e a carte internationale d'assurance, então o seguro internacional. Très bien, revisamos todas as 10 dicas. Muito bem, très bien. Fala sério, o vídeo de hoje foi de extrema importância para que você possa fazer uma viagem espetacular, sem preocupações, para poder aproveitar, curtir muito Paris, curtir a França de modo geral, se você vai para outra região. É verdade ou não é? Esse sim é o meu desejo, que você consiga se comunicar em francês e tenha a viagem mais fantástica. Então, un bisou et à très bientôt!